Fazendeiro encontra alguém no celeiro, quer saber o aconteceu-se. Inscreva neste canal, se você curte esses relatos, e comenta aí de qual cidade você me assiste. Acordar é só um reflexo, nem escolha, nem vontade. É o corpo que aprendeu, durante 20 anos, a se mover quando a madrugada ainda queima de escuridão. Levanto quando faltam 40 minutos para o sol nascer. Os joelhos reclamam. Dor antiga, daquele dia que caí do cavalo consertando a cerca norte. Faz 3 anos. Nunca passei por médico porque aqui no interior a gente não tem luxo de doença. A gente tem de trabalho. Tenho. Apenas tenho. A casa toda rangeia quando meu pé toca o chão. Madeira antiga, alicerces que já viram tempos melhores, telhas que se mexem quando o vento quer derrubar tudo. Meu pai construiu isso aqui com as próprias mãos. Era pedreiro de verdade, aquele que sabia fazer as coisas certas. Agora é só eu, tentando que não desabe, remendando com o que tenho, que não é muito. Vou para a cozinha descalço. O chão está frio, aquele frio seco que queima depois quando o sol bate. Incendo o fogo na fornalha, a mesma que minha mãe usava antes de casar e ir embora para São Luís. Depois meu pai, depois eu. Agora é só eu alimentando lenha para queimar. O café é ritual. Coloco a água até a marca antiga que o tempo gravou na chaleira, aquela de alumínio com cabo de madeira preta de fuligem. Espero fervendo e ouço o rangido baixo da casa acordando. Enquanto isso, preparo o café moído à mão. Uma colher rasa, nunca açúcar. Minha mãe forçava quando era pequeno. Filho, criança precisa de doce para crescer. Mas depois que ela saiu, parei. Agora é só amargura mesmo. Café preto que queima a boca. Água quente que aquece o peito vazio. Sento na mesa de madeira lisa, aquela que minha avó usava para amassar pão. Tenho uma xícara. Só uma. Porque as outras quebram com o tempo e eu não reparo. A mão tremendo um pouco enquanto bebo. Não é fraqueza. É cansaço. É 20 anos de madrugada iguais, de café amargo, de um homem sozinho, tentando se convencer que isso é uma vida. Quando termino, coloco a xícara na bacia. Não lavo agora. Deixo para depois, junto com as outras. Coloco a bota, aquela que tem o solado furado, mas ainda aguenta, e saio. O curral fica a 100 metros, descendo pela poeira vermelha que nunca seca direito. Faz tanto calor que a terra parece viva, respirando. O gado já espera, meia dúzia de cabeças magras, mais magras cada ano que passa. Nada de especial. Só animais que a gente cria porque é o que se faz. Porque a terra pede isso. Porque ficar sem fazer nada é pior que morrer. Coloco água nos coxos. Sal espalhado na manjedoura. Faço volta pela cerca para ver se passou noite quebrando algo. Sempre quebra. Sempre reparo. É a vida aqui. Uma coisa quebra, a gente conserta. A outra coisa quebra, a gente conserta de novo. Até o dia que a gente não aguenta mais, ou até o dia que tudo desaba de uma vez, o pasto estende para o lado de lá, onde a terra muda de cor e começa a ser de outro. Maranhão profundo, aqui na beira. Pouco movimento de gente, pouca gente mesmo. Tem o seu Arlindo que mora a uns 5 quilômetros do outro lado do riacho, que só passa água na época de chuva. Tem a dona Marta que vem no caminhão nas terças, vendendo verdura, conversa um pouquinho, bebe um café e vai. Tinha padre que vinha rezar missa no vilarejo, mas parou de vir faz 3 anos. Agora é só eu, as cercas, o gado, a terra e o silêncio que é tão pesado quanto uma pedra no peito. Sou um homem comum. Não sou corajoso. Não sou fraco. Sou só aguentado. Aprendi que a vida não avisa quando quer arrancar um pedaço de você. Aprendi que perdas vêm em silêncio, como neblina de madrugada que a gente só vê quando amanheceu. Aprendi que a gente segue porque parar não é opção quando você é o único aqui. Mas tem uma coisa que não consigo evitar. Nunca consegui, nem quando era mais jovem, nem agora que estou velho.
Quando vejo alguém sofrendo, quando cruzo com alguém em situação que machuca ver, o corpo não obedece à razão. É como se o peito apertasse e as pernas saíssem andando sem avisar a cabeça. Por isso perdi dinheiro com o Tonho, aquele que chegou doente e pedi emprestado para o médico. Por isso vendi a enxada que era de valor para ajudar Dona Conceição quando o marido adoeceu. Por isso, tantas vezes, fiquei sem comer direito para dar comida para alguém que tinha mais fome que eu. Meus poucos amigos dizem que sou bobão, que sou ingênuo, que vou morrer sem nada porque fico dando para todo mundo. Talvez tenham razão. Mas quando você aprende que ninguém vem te salvar, ninguém mesmo, fica difícil ignorar quem pede ajuda. Mesmo que seja só com os olhos, mesmo que a gente não tenha nada para dar. O dia passa como todos, água para levar no balde. Cerca para consertar com arame e prego velho, carne seca para comer ao meio-dia, sem tempero, só sal. Uma volta pela propriedade inteira, procurando se algo saiu do lugar, se algo quebrou, se algo precisa ser consertado. À noite, sento na varanda e ouço o rádio velho que pega São Luís, se o vento for favorável. Depois, quando anoitece de verdade, entro, tranquei a porta. Hábito antigo, não sei nem de quem, e deito na cama. Rotina. Não é vida bonita, mas é a minha. E aprendi a achar paz nela. Ou pelo menos aprendi a fingir que tem paz. Até aquela madrugada. A madrugada estranha começa com silêncio errado. Acordo sem saber por quê. Fico deitado alguns minutos, apenas ouvindo. O vento não faz aquele barulho que devia fazer. Aquele rangido nas janelas de madeira. Os grilos pararam. Até os sapos da lagoa lá atrás, aqueles que fazem barulho de noite toda, foram embora. Tem algo que o corpo sente antes da cabeça conseguir entender. Apresentimento. Aviso do destino. Levanto. Calço a bota devagar. Pego a lanterna. Aquela velha que não funciona direito, pisca e apaga como se estivesse cansada de iluminar. E saio para a varanda. A noite é mais preta que o normal. Nuvem pesada pairando lá em cima. Aquela que promete chuva desde a tarde. O tipo de nuvem que não deixa nem a lua brilhar direito. Fico de pé alguns minutos, só observando. Nada. Silêncio mesmo, aquele que sufoca. Tava voltando para dentro quando ouço. Um som fraco. Tão baixo que quase passo por cima dele, como quem não ouve um sussurro. Tipo um choro, tipo um chamado que não quer acordar ninguém, que vem com medo de ser rejeitado. Desço da varanda devagar, descalço. A poeira vermelha fria na sola do pé. A lanterna pisca enquanto caminho para a porteira. O coração acelerado, sei lá por quê. Apresentimento, talvez. Aquele aviso que a vida manda antes de tudo mudar para sempre. Chego na porteira e não acredito no que vejo. Uma menina. Não deve ter mais de 8, 9 anos. Sentada embaixo da cerca como se tivesse esperado por mim a noite inteira. Cabelo comprido, sujo de poeira e terra. Roupa rasgada em 2 lugares. Os pés nus, descalços, cobertos de barro seco. E os olhos. Aqueles olhos vermelhos de choro, mas secos agora. Como se tivesse chorado tanto que já não tinha mais lágrima nenhuma para derramar. Fico imóvel. A lanterna pisca, ilumina, apaga, ilumina, apaga. Oi, ela sussurra, como se tivesse medo de acordar alguém, de quebrar algo frágil. Minha boca seca, as mãos frias. As pernas não querem se mover. Como você chegou aqui, menina? Ela não responde. Só olha para mim com aqueles olhos que viram demais para a idade que tem, como quem conheceu o lado ruim das coisas muito cedo. Tem alguém comigo? Tem alguém vindo atrás de você? Ela faz não com a cabeça, bem devagar. 6 passos separam ela de mim. São 6 passos que vão me mudar. Vou entender depois, mas naquele momento eu não sou capaz de saber. Só sei que aquela criança está sozinha, à noite, na estrada de terra vermelha que passa em frente à minha porteira. E sei que, nesse momento,
O mundo dela desabou completamente, porque o meu tinha desabado tanto que consigo reconhecer quando alguém está caindo. Fico agachado na sua frente, devagar, como quem se aproxima de um animal ferido, de algo que pode desaparecer se a gente fizer movimento errado. Tá com frio? Ela faz sim com a cabeça. Tem fome? Outro sim, mais fraco. Alguém sabe que você está aqui? Sua mãe sabe? Não, não e não. As palavras não vêm fácil para ela. Só acena com a cabeça, nega com o corpo inteiro, sussurra quando consegue força para isso. Vejo que está tremendo, de frio, de medo, de tudo junto. Uma criança que andou longe. Uma criança que foi deixada para trás, como se fosse lixo. Tiro meu casaco de flanela vermelha, o único que tenho, aquele que uso no frio, e coloco nos ombros dela. Vem cá, digo, estendendo a mão. Ela hesita, olha para trás, para a escuridão da estrada. Por um segundo acho que vai sair correndo, que vai ter medo de mim. Mas não, ela vem. Devagar, mas vem. A mão dela na minha é pequena demais, fria demais, leve demais. Como você se chama? Pergunto enquanto caminhamos. Laura, ela fala baixo, quase um sussurro que o vento quase leva. Laura, nome de menina que conheci uma vez. Filha de uma amiga que não tenho mais. Filha de gente que saiu da minha vida. Bem, Laura, vamos para dentro. Tem café quente, pão. Você come? Ela faz sim com a cabeça. Tão simples assim, tão natural quanto respirar. Como se a vida dela estivesse esperando por isso, por alguém que oferecesse comida quente sem pedir nada em troca. A levo pela mão. A dela é pequena demais, fria demais, e enquanto caminhamos pelo pátio em direção à casa, sinto o peso que ela carrega. Não só o corpo magro, mas tudo aquilo que uma criança sozinha na noite precisou vencer para chegar até a minha porta. Dentro da casa, sento ela na cozinha. O fogo ainda arde de maneira fraca. Coloco mais lenha, reavivo tudo, deixo a chama crescer. Esquento leite na panela, aquele leite que tirei do curral 2 dias atrás, e racho o pão que fiz ontem de madrugada. Ela come como quem tem medo que a comida desapareça, que alguém vá tirar o prato, mas sem ganância. Só fome mesmo. Fome que dói. Enquanto ela come, fico olhando para ela, tentando entender de onde veio, como uma criança tão pequena consegue estar aqui. Seu rosto está magro demais, suas unhas quebradas, sujas. Os olhos têm aquela expressão de quem viu coisas que criança não deveria nunca ver. De onde você vinha, Laura? De que parte? Pergunto quando ela termina, limpando a boca com o dorso da mão. Ela coloca a colher no prato devagar, com cuidado, como se tivesse aprendido a ser educada mesmo quando o mundo é rude. De longe, sussurra. Meu padrasto. Ele disse para eu ir embora. Disse que eu era peso, que ninguém quer criança brava como eu, que eu só dava trabalho. As palavras saem como água morna que não ferve, sem dramaticidade, só verdade mesmo. Aquela verdade que dói mais do que grito. Sinto o peito queimar, aquele fogo antigo que conheço bem demais. Você é brava? Pergunto, olhando direto nos olhos dela. Não, ela responde, sustentando meu olhar. Mas ele dizia que era. Dizia que eu era criança chata que ninguém aguenta. Faço silêncio, apenas silêncio, porque às vezes é tudo que a gente consegue fazer quando o coração quer explodir. Silêncio é companhia quando palavras não existem. Depois, levo ela para o quarto que era de minha filha. Aquele que não entro faz 20 anos, desde o dia que ela saiu para nunca mais voltar. A porta rangeia quando abro. Tudo está como deixei. A cama com lençol que ficou amarelado, a boneca pequena em cima do guarda-roupa, a roupa dela ainda pendurada no cabideiro. 20 anos é tempo suficiente para virar memória, mas memória viva demais. Coloco um lençol limpo, peguei no baú, deixo Laura deitada. Ela dorme em segundos, como alguém que finalmente pode parar de ter medo. A respiração ficando pesada e regular. Volto para a cozinha
e fico olhando a noite pela janela rachada. Destino é coisa estranha, incompreensível. Aquela criança não chegou aqui por acaso, pelas mãos do vento ou da sorte. A vida a colocou exatamente onde eu estava, no momento que eu precisava. E agora ela está aqui, dentro da minha casa, dentro do meu silêncio, respirando o mesmo ar que respirei sozinho por 20 anos. Eu tenho que decidir o que fazer com isso. 2 dias. Ela fica 2 dias comigo e a vida não volta a ser a mesma. Não porque faça barulho. Laura é mais silenciosa que o próprio silêncio, mais quieta que a chuva, mas porque a casa respira diferente agora. Tem uma presença, tem alguém além de mim. O espaço vazio não é mais vazio. No primeiro dia, ela quase não sai do quarto. Deito roupa limpa na cama, camiseta velha minha que fica enorme, calça que achei num baú velho, e ela troca na privacidade da porta fechada. Quando desce para a cozinha, está mais menina ainda, mais frágil. O casaco dela está pendurado secando perto do fogo. Aquele casaco cinzento gasto que vem de quem sabe aonde. Não faço muitas perguntas. Aprendi que trauma é uma coisa que a gente não consegue explicar com palavras, que precisa de tempo e de silêncio respeitoso. Então, só deixo ela estar. Coloco comida na mesa quando chega a hora. Café, pão, manteiga quando tenho. Ela come devagar, educada, como quem foi criada melhor que as circunstâncias deixam ver. Olho nos olhos de quem agradece sem falar nada. No segundo dia, ela aparece na varanda enquanto estou consertando a cerca do Pasto Norte. Quer ajudar. Pergunto só para ela não ficar sozinha, para ela saber que tem lugar aqui. Ela faz sim com a cabeça. Fico mostrando como segura a ferramenta, o martelo que pesa quase tanto quanto ela, como bate o prego sem errar a mira. Ela tenta, erra a primeira vez. Bate no dedo, reclama baixo, tenta de novo. As mãozinhas machucadas, com bolhas se formando, mas determinadas. Tem algo de teimosia nela que reconheço bem. É o mesmo que me mantém de pé. É o mesmo que não deixa a gente desistir. À noite, sento na cozinha com ela enquanto o fogo queima e pergunto: "Sabe ler, Laura?" "Um pouco." Ela responde, insegura. "Achei uns livros velhos, daqueles que a professora deu quando ainda tinha escola de verdade por aqui. Livros gastos, com páginas amareladas, histórias que a gente lê e relê. Ela lê com a boca sussurrando cada letra, concentrada demais, entortando um pouco os olhos. Não entende tudo, mas tenta. E isso é o suficiente para mim. Tentativa é tudo que importa quando a gente é pequeno e o mundo é grande demais. A gente dorme cedo, acordamos com o sol igual. A rotina continua, mas agora tem companhia. Agora tem riso baixo no meio do dia. Agora tem criança. Mas na noite do terceiro dia, o tempo muda completamente. Sinto desde a tarde aquele pressão no ar, aquela mudança que o corpo antecipa. O ar fica denso, pesado, como se não conseguisse mais respirar direito. A cor do céu muda para cinza que queima os olhos de tão feia. Nuvem vindo do norte, pesada demais, carregando água que ninguém pediu, água que não deveria cair com tanta força. O vento começa a bater nas janelas de um jeito que assusta. Laura sente também. Vejo nos olhos dela aquele medo antigo que estava começando a desaparecer, voltando como se nunca tivesse saído. "Vai ter tempestade?" Ela pergunta, a voz tremendo um pouquinho. "Vai", confirmo. Porque é verdade e porque ela merece verdade. Mas aqui a gente fica seguro. Casa é velha, tem seus anos, mas aguenta. Não é exatamente verdade completa. A casa rangeia demais quando o vento fica forte. Tem goteiras em 2 lugares específicos que eu conheço de cor. E quando a ventania fica muita, a porta da cozinha balança que parece que vai cair do batente. Mas é tudo que a gente tem. É lar, é abrigo. Coloco água em baldes, lenha para o fogo e mais lenha ainda. Verifico a lamparina, pego velas, poucas, e as coloco estrategicamente pela casa. Ela me segue, aprendendo, vendo tudo.
como se estivesse estudando como sobreviver, como se esse conhecimento fosse necessário para viver. A chuva chega de repente, como invasão. Não é uma chuva normal. É aquela que soa como raiva de Deus, que bate na telha como 1000 pedras caindo do céu de uma vez. O vento uiva, não é som de vento, é grito mesmo. A casa toda balança e range. Uma janela do quarto lá do fundo quebra. Ouço o vidro estilhaçar em 1000 pedaços e a água começa a entrar, escorrendo pelo chão. Laura grita. Corro para lá, descalço, o coração batendo acelerado. O quarto está encharcando, a água formando poças no chão de madeira antiga, criando pegadas escuras. Pego uns panos velhos que guardo, coloco na brecha da janela, mas o vento joga tudo para fora como se fossem papel. Pego a manta de plástico que eu tinha guardado para emergência, amarro nas laterais da janela, tudo improvisado, tudo frágil. Ela fica na porta do quarto, vendo, tremendo. Laura, vem para a cozinha! Grito para ser ouvido acima do barulho da tempestade. Voltamos correndo. O fogo ainda arde. Precisei alimentá-lo bem. Sento ela perto, envolvida em cobertor que peguei de algum lugar. O vento quer apagar as chamas, mas não consegue. Aguenta firme. Aqui é seguro, digo, mais para mim mesmo que para ela, tentando acreditar em minhas próprias palavras. A tempestade dura horas, parecem dias. Parecem uma eternidade. O telhado range. Uma telha sai voando. Ouço ela bater na cerca com som de morte. A luz do raio ilumina tudo de branco. Depois vem a escuridão de novo. O trovão soa tão perto que parece que vai abrir a terra embaixo de nós, que vai engolir a gente. Laura tremendo na minha frente, cada relâmpago a assustando mais. Não consigo me mover muito. Fico ali, perto do fogo, vendo a casa que meu pai construiu balançar como um barco em alto mar, aquele barco que a gente sabe que pode virar. E penso em como a gente é pequeno. Tão pequeno que um vento consegue derrubar tudo que a gente acha que é seguro, tudo que a gente construiu com tanto sacrifício. Pai, ela sussurra em algum momento. Tomo choque completo. Pai. Ela me chamou de pai. 10 minutos de conhecer, e ela me chama de pai. Como se o título não fosse importante, fosse só sobre estar ali. Coloco a mão na cabeça dela, devagar. Como quem acalma cavalo assustado, como quem sabe o poder que tem em oferecer calma quando tudo é caos. Aqui a gente fica seguro, repito, porque é tudo que consigo dizer naquele momento em que o mundo está desabando. A madrugada vem finalmente, a chuva esfria, o vento morre aos poucos, reduzindo a fúria. E quando amanhecer, a gente ainda está aqui, a gente ainda está vivo. Mas a estrada ficou bloqueada. 2 árvores grandes caíram atravessando tudo completamente, raízes para o ar, impossível passar. A volta para a cidade ficou impossível. Ficamos isolados. Eu, Laura, a casa que quase desabou e o segredo que ela vive aqui. Pela primeira vez em 20 anos, sinto medo de verdade, não daquilo que a tempestade faz com as coisas. Isso é só destruição material. Medo do que vem agora, do que ela precisa, do que eu posso oferecer, do que vou conseguir dar para uma criança que perdeu tudo. Medo de falhar com ela como falhei com a outra. Quando o sol nasce, lentamente, com dificuldade, sento na varanda quebrada e vejo Laura dormindo na cozinha, encolhida embaixo do meu casaco de flanela. Suas mãos ainda tremem um pouco mesmo dormindo, e percebo uma coisa que dói demais. Não é só ela que estava sozinha antes, eu também estava, e não sabia. Passei 20 anos acreditando que era força. Agora vejo que era só vazio. 4 dias isolados. 4 dias em que o mundo esquece que a gente existe aqui. A estrada continua bloqueada. Nem passa carro, nem passa gente. É como se o mundo tivesse decidido que a gente não faz falta, que desistiu de procurar por nós. E talvez seja melhor assim. Passo os dias consertando o que a tempestade quebrou. A janela do quarto, provisória, porque vidro é caro. As telhas soltas que deixam a chuva entrar.
A cerca que caiu para o lado norte como se estivesse cansada de estar de pé. Trabalho de madrugada para a noite, porque enquanto as mãos estão ocupadas, a cabeça não pensa em coisas que dói pensar demais. Trabalho é anestesia. Laura ajuda em tudo. Segura coisas que não consegue carregar. Traz a ferramenta errada, mas traz. Fica perto de mim, vendo tudo. Cada dia ela fica um pouquinho menos assustada. Come melhor. Dorme mais profundo. Sorri. Uma vez apenas, mas sorriu de verdade. E aquilo valeu mais que tudo. Ontem, ela perguntou sobre minha filha. Estava consertando a porta da cozinha quando ela viu a foto. Aquela pequena, com vidro rachado, pendurada acima do fogo há 20 anos. Uma menina de uns 12 anos, sorrindo como se o mundo tivesse sentido da sua vida. Como se soubesse que em breve tudo ia mudar para sempre. Quem é? Laura perguntou, apontando. Minha mão tremeu no martelo. Sempre tremeu quando lembrava dela. Marta, falei. Minha filha. Onde ela está? Pergunta simples, como criança faz. Longas para as coisas que a gente não consegue explicar com palavras, aquelas que ocupam tanto espaço no coração que não cabe em sentença nenhuma. Então só respondi. Longe. Laura não perguntou mais, mas os olhos dela mudaram um pouco. Ficaram mais velhos. Como se tivesse entendido que tem coisas que a gente carrega que ninguém consegue tirar mesmo querendo. A verdade é que Marta saiu para estudar na cidade quando tinha 17 anos. Minha mulher quis deixar a fazenda também, acompanhar ela. Mas eu não consegui. Aquela terra era meu pai, era meu avó, era tudo que eu conhecia, era minha identidade. Falei não. Ela foi mesmo assim. Levou Marta, deixou uma carta em cima da mesa, aquela que nunca li de novo, mas conheço de cor. E saiu. A carta começava: Você escolheu a fazenda. Agora escolha viver com isso. 20 anos sem notícia, sem chamada, sem nada. Uma vez só, uns 10 anos atrás, recebi um recado pelo seu Arlindo que tinha cruzado com alguém na cidade, que ela tinha se casado em São Luís, que tinha uma vida ali. Pronto, só isso. Como se aquelas informações fossem suficientes para preencher o vazio. Às vezes penso que tudo que fiz errado começou naquele não, que se eu tivesse dito sim, as coisas seriam diferentes, que não teria ficado sozinho, que teria alguém para chamar de família ainda, que Marta não teria crescido odiando o pai. Mas sou homem teimoso. Aprendi teimoso do meu pai, teimoso como a terra, e morri teimoso. Ou quase. No 5º dia, Laura piora. Acorda com febre, suor frio que molha o lençol todo, tremendo que a cama balança. Tosse que parece que vai rasgar o peito dela em 2. Coloco a mão na testa, queimando de verdade, de um jeito que assusta, pneumonia, ou bronquite, ou qualquer coisa que a noite fria de chuva e isolamento deixou nela. E eu sem telefone, não tenho, sem médico próximo, sem nada. A estrada ainda bloqueada. O vilarejo mais perto fica a 8 quilômetros. Podia mandar alguém ir a pé, mas demora tempo. Tempo que ela não tem. Seu corpo pequeno lutando contra algo que é maior que ele. Sento na cama dela e fico observando. Tudo que aprendi sobre cuidar vem de sobreviver sozinho. Chás de erva que colho atrás da casa, compressas frias na testa, repouso forçado. Aquilo que a avó ensinou quando eu era pequeno. Aquilo que a gente faz quando o médico é luxo. Laura, preciso que você me conte uma coisa. Falou devagar, como se estivesse negociando com Deus. Ela abre os olhos vermelhos de febre com dificuldade. Tem alguém procurando por você? Família? Polícia? Alguém que saiba que você está aqui? Ela balança a cabeça devagar. A febre deixando tudo confuso. Ninguém sabe que você está aqui? Ninguém mesmo? Minha mãe. Ela sussurra, a voz fraca, entre tossidas que machucam. Minha mãe procura. As palavras saem entre tossidas, entre gemidos de dor.
Minha mãe, aquela criança tem mãe. Tem alguém que acordou um dia e viu que ela desapareceu. Tem alguém que está procurando, rezando toda a noite, desesperada, com medo de encontrar o corpo da filha. Como minha mulher deve ter se sentido quando Marta cresceu e entendeu que o pai não valia a pena. Como deve ter doído saber que ela dizia que me odiava. Vou até a porta, olho a estrada vermelha. O sol bate forte. A poeira vermelha que seca tudo. Aquela mesma poeira que matou o sonho de tanta gente aqui. Preciso levar Laura a um médico. Preciso encontrar a mãe dela, mesmo que isso signifique perder ela, mesmo que signifique ficar sozinho de novo. Porque agora entendi uma coisa que deveria ter aprendido 20 anos atrás, quando Marta saiu daquela porta. Quando você ama alguém, às vezes amar significa soltar. Significa deixar ir, significa aceitar que as coisas que a gente quer pra gente não é sempre o que é certo para eles. A febre dela piora à noite, ela delira, fala coisas confusas, chora pedindo a mãe. Sento do lado da cama, coloco compressas frias na testa dela, água que esquento e depois resfrio. Fico acordado enquanto ela dorme inquieta, rezando para um Deus que não me ouve faz muito tempo. Na madrugada coloco ela numa manta grossa, pego meu cavalo, aquele que é quase tão velho quanto eu, e começo a caminhar. A estrada está bloqueada para os carros, mas a pé passa. Tem que passar. São 8 quilômetros de escuridão, de medo puro, de uma criança pesando nos meus braços que já estão cansados demais. Ela queimando de febre, gemendo baixo, chamando a mãe que não sabe que está vindo. Quando chego no vilarejo, suado, exausto, com medo, é ainda de madrugada. O médico do vilarejo é um homem antigo, tem seus 60 e poucos. Aquele que conhece todo mundo e seus segredos, que viu gente nascer e morrer, que sabe ler a vida nos olhos das pessoas. Vê Laura nos meus braços, uma criança desconhecida, queimando de febre, cuidada por um homem sozinho que ninguém conhece direito, e não faz uma única pergunta de acusação. Só tira a roupa molhada dela, coloca no consultório, uma saleta atrás da farmácia, e examina com cuidado de quem sabe o que está fazendo. Pneumonia, confirmado. Mas pega no começo, com medicação certa, com repouso, ela fica bem. Ela vive. Enquanto ele receita os remédios, aqueles que são caros, mas que eu vou pagar de jeito ou outro, pergunto, tem como encontrar a mãe dessa menina? Ela tem mãe procurando. Ele me olha de um jeito que dói. Olhar que entende tudo sem precisar que eu explique. Tem uma mulher, ele fala, procurando uma menina há 5 dias. Deixou cartazes na rodoviária, aqui, em todo lado, na porta da polícia, desesperada. Você sabe como é aquele desespero de mãe que não acha filho. Eu sabia. Conhecia aquele desespero por dentro, de tanto tempo carregando culpa. Chama ela, pedi. Por favor, chama agora mesmo. 1 hora depois, entra uma mulher. Cabelo completamente despenteado, como se não tivesse dormido. Olhos vermelhos de choro que não parou desde aquele dia. Roupas simples, sujas, as mãos tremendo que nem folha no vento. Ela entra procurando, desesperada, e quando vê Laura deitada naquela cama de consultório, viva, respirando, aqui, desaba. Não é abraço que ela faz. É resgate, é salvação, é mãe encontrando filha no fundo do poço escuro. Fico na porta vendo. Não tenho lugar naquilo, não tenho direito. Então saio. Sento na rua poeirenta do vilarejo, embaixo de uma árvore pequena que não oferece muita sombra, e fico ali, esperando nada, esperando tudo, esperando entender o que significa estar vivo quando você passou tanto tempo apenas sobrevivendo. A mãe sai mais tarde. Vem na minha direção. Eu vejo ela vindo e fico de pé, sem saber por quê, como se instinto mandasse me respeitar a ela. Você a salvou, ela fala, e a voz dela é aquela que a gente reconhece como verdade, como amor que não cabe em palavra nenhuma.
Só dei comida, deixei ela estar segura. Foi tudo o que consegui fazer. Isso é tudo, ela sussurra. Tudo que a gente pede quando está perdido é estar seguro. Ela me conta que o padrasto saiu de casa faz um mês. Simplesmente saiu, foi embora, desapareceu. Que pediu para Laura ir embora antes, disse que não aguentava mais ter boca para alimentar. Que Laura correu na noite e não voltou. Que ela procurou por todo lado, em todo canto, rezando para todos os santos, e rezou na fazenda errada, em frente à porteira certa. Laura quer te ver. A mãe fala depois de contar tudo. Laura pediu para você entrar. Entro no consultório. Laura está deitada naquela cama de consultório velho, mais pálida ainda com a roupa do vilarejo. Mas os olhos estão vivos, estão brilhando. Oi, ela sussurra quando me vê. Sento na cama, devagar, como quem conhece o peso que tem cada movimento. Oi, pequena. Eu vou ficar com a mamãe, ela fala. Ela diz que a gente vai para São Luís. Meu padrasto, ele não mora mais com a gente. E mamãe disse que eu posso escolher agora. É muito bom, respondo. Muito bom mesmo. Você quer vir com a gente? Ela pergunta. E aquela pergunta quebra tudo que faltava quebrar dentro de mim, tudo que estava guardado desde aquele dia. Minha voz fica presa na garganta. A gente se cuida lá. Mamãe trabalha com costura. Ela continua falando, cada palavra doendo mais que a anterior. A gente tem casa pequena, mas é boa. Você podia vir, podia trabalhar com a gente, ficar, ser da gente. A mãe dela fica em silêncio respeitoso na porta, entendendo, talvez, que tem coisa que a gente oferece sem saber que está oferecendo, que tem momentos que não são para espectadores. Sento ali por um tempo que não consigo medir. Não é segundo, nem minuto, nem hora. É apenas tempo. Pego a mão de Laura, aquela que ajudou a consertar a cerca, e a aperto devagar. Você vai ficar bem, digo. Vai crescer. Vai virar mulher. Vai lembrar que tem gente que acreditou em você quando você não acreditava em si mesma. Você? Ela pergunta, a voz fraca, mas esperançosa. Eu confirmo. E naquele momento, aquele que deveria ser de despedida absoluta, entendo que não é. Porque encontros que mudam a gente não terminam nunca. Eles ficam. Eles vivem dentro da gente para sempre. Eles reescrevem a história que a gente acreditava que era imutável. Epílogo, o recomeço. 3 semanas depois, estou de volta à fazenda. A estrada foi desbloqueada. Os caminhões da prefeitura vieram, cortaram as árvores, espalharam terra nova. O mundo voltou, mas eu voltei diferente. Aquele homem que saiu não é o mesmo que entrou. A casa está como deixei. As cercas precisam de conserto. Sempre vão precisar. O gado precisa de água. Sempre vai precisar. A rotina espera por mim como quem nunca foi embora. Mas agora tem fotos novas penduradas na parede da cozinha. Uma que a mãe de Laura mandou, as 3 sorrindo. Laura no meio, com cores nos olhos de novo. Tem um endereço em São Luís, escrito em papel fino. Tem possibilidade de carta. Tem esperança que eu pensava ter perdido. Sento na varanda na primeira noite sozinho, aquela sensação de isolamento voltando, e olho o céu imenso do interior que nunca muda. Penso em minha filha, penso que talvez não seja tarde, que talvez ela ainda consiga me ouvir, que talvez uma carta chegue um dia, que talvez ela queira conhecer o pai que escolheu a terra, mas que agora entende que a gente é feito tanto de terra quanto de gente. Penso em Laura, naquela criança que saiu de uma noite escura e entrou na minha vida como se tivesse sido sempre lá, esperando para ser encontrada. Penso em como a gente passa 20 anos sozinho, acreditando que é força, que é proteção, que é a coisa certa a fazer. E como um encontro, só um, consegue mudar tudo. Como alguém que chega na porteira com frio e fome, pedindo ajuda sem dizer palavra. Consegue queimar toda a dureza que a gente acha que é coragem. A noite é silenciosa ainda, mas não é vazia. Está cheia de possibilidade.
Está cheia de esperança que eu pensava que tinha morrido comigo. Pego a caneta velha, aquela que uso para marcar o gado, e sento numa folha de papel. As mãos tremem um pouco. Não é fraqueza, é emoção. É 20 anos querendo fazer isso e nunca encontrando coragem. Começo a escrever. Querida Marta, se é que ainda me quer chamar de assim, não sei como começar. Não sei se você vai ler isso até o final ou se vai rasgar no meio, jogando no fogo. Tenho medo disso se for verdade, mas tenho mais medo ainda de não tentar. Faz pouco tempo, uma criança apareceu na porta da minha casa. Vinha de noite pedindo ajuda, e ajudei. Porque quando você é sozinho tanto tempo, quando você perde tudo e acha que não pode perder mais nada, você entende o que significa estar desesperado. Essa criança me fez lembrar de você, de como você saiu daqui buscando vida melhor, de como eu era teimoso demais para deixar você ir e como deixei mesmo assim por ser teimoso. Estou velho agora, tenho cabelo branco, dores que não passam, solidão que queima, mas ainda tenho esperança. E a esperança diz que talvez seja hora de dizer as coisas que sempre quis dizer. Sinto muito. Sinto por cada vez que escolhi a terra sobre você. Sinto por não ter ido atrás. Sinto por deixar passar tanto tempo. Se você quiser, tem um lugar aqui. Sempre vai ter. E se você não quiser, tudo bem. Mas pelo menos você sabe agora. Pelo menos você sabe que seu pai, mesmo que não mereça esse título, pensa em você. Te amo, filha. Seu pai. Folho o papel e leio de novo. Não é perfeito. Não é tudo o que deveria ser. Mas é verdade. É tudo que consigo oferecer agora. Selo a carta. Pela manhã coloco no correio e volto para a fazenda, para a água do gado, para a cerca quebrada, para a rotina que não muda. Mas agora, enquanto trabalho, sinto diferente. Porque sei que em algum lugar tem uma menina que dorme segura, porque um homem sozinho parou para ajudar. E porque sei que talvez, em algum lugar, tem uma mulher que vai ler uma carta e talvez, só talvez, decida que perdão é coisa que a gente reconstrói aos poucos. A vida ainda é simples, a fazenda ainda é sozinha, a solidão ainda bate na porta há alguns dias. Mas agora sei que quando ela bate, tem coisa que a gente pode fazer, a gente pode abrir, a gente pode deixar entrar, a gente pode dizer sim, e às vezes é só isso que a gente precisa para começar de novo, porque ninguém está sozinho de verdade. A gente só precisa lembrar de parar, de ouvir, de deixar que a vida nos encontre na porteira de casa, como encontrou Laura, como encontrou a mim. Voltar para a fazenda sozinho é como voltar para um lugar que já morreu. Os primeiros dias são os piores, aqueles em que o corpo ainda espera Laura descendo da cama para comer algo. Aqueles em que preparo o café e sento na mesa esperando ela aparecer na cozinha, aquela menina que aprendeu tão rápido que rotina era sagrada. Aqueles em que olho o quarto e vejo o lençol limpo que ela nunca mais vai sujar. A casa é sepulcro agora. Não é culpa dela ter ido. Era certo. Era tudo o que deveria acontecer. Uma mãe reclamando a filha, a vida voltando ao caminho que deveria ter seguido. Mas saber que é certo não torna menos amargo, não torna menos pesado acordar, sabendo que não vou ouvir aquele tossido baixo que ela tinha, aquele sussurro que era quase respiração. Trabalho mais do que de costume. Conserto coisas que não estão quebradas. Passo arame na cerca, que já está segura. Vou para o pasto caminhando em volta do gado, como se procurasse algo que perdi. E procuro, claro. Procuro por sentido novamente. Procuro por razão. No terceiro dia sozinho, recebo visita. Seu Arlindo aparece com seu jipe velho, nuvem de poeira vermelha, anunciando chegada. Ele desce devagar, homem de 70 anos, dores que a idade traz, e vem na minha direção. Ouvi dizer que você teve visita, ele fala, aquele tom que quer saber tudo sem perguntar direto. Sento na varanda, convido ele a se sentar. Ele senta, com esforço. Criança, respondo. Apareceu na porteira faz umas semanas. E cadê ela?
Mãe veio buscar. Tá em São Luís agora, tá bem. Seu Arlindo fica em silêncio. Aquele silêncio que é entendimento. Ele é homem que conhece solidão. Perdeu esposa faz 5 anos, filho que mora em Brasília. Então sabe o que significa ter companhia e perder. Fez bem, ele fala depois. Criança precisa de mãe. Sei, respondo. Você precisa de gente também, ele diz. E tem algo naquilo que é crítica carinhosa. Não é certo ficar aqui sozinho assim. Mas como explico que antes dela chegar, eu já estava acostumado com sozinho? Como explico que sozinho é coisa que a gente aprende e depois não consegue desaprender? Seu Arlindo fica até o pôr do sol. Bebe café, conversa sobre chuva que pode vir, sobre gado que está caro. Antes de ir embora, deixa um recado. Minha neta vem aqui no fim de mês. Ela é professora, tá querendo dar aula pro pessoal daqui. Se você quiser, você vem na minha casa, come um churrasco, conhece ela, eu agradeço. Não prometo, porque promessas são coisa que a gente faz pensando em futuro. E futuro é luxo quando a gente aprendeu que pode desaparecer em uma noite. Mas guardo a informação. Guardo como quem guarda uma moeda que pode valer depois. A primeira carta chega no 15º dia. Eu reconheço a letra, infantil ainda, mas melhorando. Antes de abrir o envelope. Tem timbre de São Luís, tem endereço que ela mesma escreveu em sua caligrafia pequena. Dentro, 2 páginas. E desenhos. Tio, assim ela escreve com tio em vez de pai, porque talvez ainda seja cedo, porque talvez criança proteja coração com palavras menores. Estou bem. Mamãe diz que eu estou melhor. A tosse quase passou. O médico diz que eu vou ficar boa logo. A gente mora numa casa pequena, mas tem janela grande. Eu vejo rua de gente passando. Mamãe trabalha costurando para a loja. Ela disse que quando eu crescer, posso aprender também. Tem um parque perto daqui. Mamãe me leva no fim de semana. Tem balanço que é alto demais, mas eu não tenho medo. Você me ensinou a não ter medo. Eu desenhei a fazenda como eu lembro. Está aí embaixo. Desculpa se não ficou igual, mas eu lembrava da cerca e do gado e da varanda onde você fica de noite. Quando você escreve de novo? Com carinho, Laura. Os desenhos, 2 deles, mostram a fazenda de forma ingênua e perfeita. Um tem a casa com as cercas, o gado que ela desenhou como quadrados com pernas. O outro desenho é a varanda, com uma figura que é claramente eu, sentado olhando para frente. Fico horas só segurando a carta. Não sou homem que chora fácil. 20 anos de solidão endureceu o peito demais. Mas naquela tarde, sentado na cozinha com a carta na mão e os desenhos expostos na mesa, sinto a garganta apertar. Sinto água nos olhos, que não choro há tanto tempo que quase esqueci que tinha capacidade para isso. Guardo a carta numa caixa de madeira. A mesma onde guardo a foto de Marta pequena, a carta que minha mulher deixou quando saiu, os papéis antigos da fazenda. É caixa de memória, é arquivo de dor e alegria misturadas. No dia seguinte, eu sento e escrevo de volta. Laura, querida, sua carta chegou, e para de ler, porque achei que meu coração ia parar. Não é de medo, é de felicidade, que é coisa que faz mais falta quando não se tem. Sua mãe tem razão. Você está melhor. Posso ver na letra que escreveu. Está mais firme. Isso significa coração também está ficando firme. Eu estou bem aqui. A fazenda continua igual, o gado continua comendo, as cercas continuam quebrando, mas agora tem algo diferente. Tem lembrança de você em cada canto. Quando reparo a cerca norte, lembro de você segurando o martelo. Parque tem som de bom. Balançar alto é bom porque assusta no começo, mas depois você entende que não vai cair. É como a vida, menina. Assusta demais no começo. Vou sempre escrever para você. Sempre. Pode contar com isso. Seu tio que te quer bem. Envio a carta na próxima ida ao vilarejo. O carteiro, homem que conhece todo mundo, levanta a sobrancelha quando vê que estou mandando correspondência para São Luís, mas não comenta nada.
só anota e promete que chega rápido. As cartas viram ritual. A cada 5 dias, eu sento na cozinha com a caneta velha e escrevo. Conto sobre o gado, como se chamam, aquela que é mãe de 2 crias, aquela que é miserável e brava. Conto sobre a chuva, quando chove demais, quando não chove nada, como a terra fica vermelha que parece sangue. Conto sobre os pássaros que vêm de manhã, sobre o silêncio que é companheiro agora. E ela responde. Respostas que vêm cheias de vivacidade, de criança que está curando-se de ferida profunda. Ela desenha flores que não existem. Ela descreve a cidade como se fosse reino mágico. Tem semáforo que é como o piscar dos vagalumes, mas vermelho. Ela fala sobre escola que começou a frequentar, sobre professora que gosta dela, sobre amiga que fez que se chama Júlia. E em cada carta tem uma frase que me quebra de maneira delicada. Sinto falta de você. Você vem aqui logo? Meu tio é corajoso. Passa 1 mês, depois 2 meses. A carta que enviei para Marta, aquela confissão de 20 anos, não retorna. Não chega resposta, não chega rejeição, não chega nada. É como jogar uma pedra num poço fundo e nunca ouvir o som dela caindo. Isso dói de forma diferente. Se Laura é esperança que pulsante, Marta é esperança que pode estar morta. Passo os dias pensando que talvez minha carta nunca chegou, que talvez ela mudou de endereço. Seu Arlindo disse que ouviu isso, que ela tinha se casado e talvez estivesse em outro lugar, que talvez ela leu e decidiu não responder, que talvez ela rasgou. Todas as possibilidades doem igualmente. No 3º mês, recebo outra visita. Seu Arlindo volta, trazendo a neta. Ela é mulher de 30 e poucos anos, cabelo preso, sorriso fácil, aquele jeito de quem conhece mundo. Ela se chama Juliana. Meu avô diz que você mora sozinho aqui. Ela fala sem rodeios, aquele tom de pessoa educada, mas que não quer perder tempo. Moro, confirmo. Ele diz também que você tinha uma criança por um tempo. Algo no peito aperta. Não sabia que ele tinha contado. Tinha mãe, respondo. Filha dela. Ficou um tempo aqui. Depois a mãe veio buscar. Juliana faz silêncio, que é entendimento. Meu avô fica preocupado com você, ela diz. Diz que é muita solidão. Que homem não é feito para viver sozinho tanto tempo. Homem acostuma, respondo. Mas ela senta na varanda como quem decidiu que vai ficar e continua. Vou vir aqui toda semana, vou dar aula no vilarejo, mas antes vou passar aqui. Se você quiser, a gente conversa. Você não precisa conversar. Pode deixar eu aqui lendo um livro, simplesmente. Mas tem gente aqui. Não sei como responder. Não tenho experiência em rejeitar gentileza, então apenas assentir. Ela fica aquele dia inteiro. Arruma um pouco da cozinha sem pedir permissão. Faz comida, lava louça, tudo com naturalidade que assusta, como quem conhece o que é solidão e sabe que mínima companhia salva. Quando vai embora, deixa um livro em cima da mesa. Leia, ela fala. Se não gostar, pode queimar. É livro antigo, de histórias de interior, de gente que sofreu e continuou vivendo. Leio em uma noite, depois leio de novo. Os meses viram estação. Juliana vem toda terça de tarde. Traz café, traz pão que ela mesma faz, traz livros novos. Conversamos, às vezes sobre tudo, às vezes sobre nada. Ela fala sobre suas aulas, sobre os alunos que quer motivar. Eu falo sobre fazenda, sobre gado, sobre como o tempo passa diferente no interior. E em algum ponto que não consigo identificar exatamente quando, ela deixa de ser visita obrigação e vira visita esperada. Continuo escrevendo para Laura. As cartas chegam cada vez mais feliz. Ela fala que quer vir visitar quando mamãe deixar. Fala que está aprendendo a ler melhor. Fala que tem fotos. Mamãe vai me dar um envelope com fotos para você. E que não vê a hora de mostrar como está crescendo. E então, no 5º mês, chega uma carta diferente. Tem letra que não reconheço.
tem selo diferente. Tem endereço que é de São Luís, mas não é o endereço de Laura. Abro com as mãos tremendo. Caro senhor, meu nome é Cristina, sou mãe de Laura. Acho que Laura já falou sobre você, acho que você já sabe o quanto você significou para ela. Significa porque significado de quem salva não passa. Eu escrevo porque preciso te agradecer. Não é agradecimento de palavra, é agradecimento de coração. Minha filha estava morrendo. Não digo isso para exagerar. Ela estava morrendo de falta de dignidade, de falta de saber que pessoas boas existem. E você mostrou isso para ela. Ela cura rápido porque sabe agora que tem motivo para sarar, que tem tio que a quer, que tem lembrança que faz valer a pena acordar de madrugada, acordar e acreditar que dia vai ser melhor. Entendo que você está sozinho. Laura me contou, com aquele jeito que criança tem de entender coisa que adulto leva a vida para aprender. Lamento isso. Lamento que tenha ficado sozinho. Lamento que mulher tenha saído, porque Laura contou sobre sua filha também, e eu ouço dor em cada palavra que você escreve. Mas quero que saiba, você não está tão sozinho quanto pensa. Você está aqui, em meu coração. Você está no coração de Laura todos os dias. E se tiver Deus nesse universo, que às vezes parece vazio demais, você deve estar no coração dele também, de quem salva a criança que ia se perder. Laura quer muito te ver. Quer muito visitar a fazenda, ver o gado que ela desenhou, ver a varanda que você fica de noite. Quando você acha que posso trazer ela? Quando você acha que você pode nos receber? Com gratidão profunda, Cristina. Leio a carta 3 vezes. Depois, leio de novo. Depois coloco no peito e fico ali, quieto, deixando aquelas palavras penetrarem a pele, chegarem no coração que achava que tinha aprendido a não sentir demais. Juliana chega na terça seguinte e vê a carta em cima da mesa. Coisa importante? Ela pergunta. Mostro para ela. Ela lê e quando termina tem lágrima. Não muita, mas tem, nos olhos dela. Você tem que dizer sim, ela fala. Você tem que trazer elas aqui. Não tem razão para não trazer. E tem razão, mas tem medo também. Medo de que Laura venha e veja que tio não é aquele homem dos desenhos que ela fez. Medo de que a realidade seja menos mágica que lembrança. Medo do que significa permitir que alguém entre tão fundo em vida que foi construída para ser sozinha. Mas também tem outra coisa. Tem esperança. Então escrevo de volta. Cristina. Sua carta me quebrou e me reconstruiu ao mesmo tempo. Não tenho palavras, e eu sou homem que trabalha com palavras poucas, então sabe que quando falta palavra é porque demais profundo. Sim, tragam Laura aqui, quando vocês quiserem. Essa casa é dela também agora. Estou esperando. 3 semanas depois, chega jipe velho na porteira. Cristina descendo com corpo de mulher cansada, mas de rosto que brilha quando vê a fazenda. Brilha porque sabe que é lugar que salvou filha. E atrás dela, Laura. 3 meses. Só 3 meses. Mas criança cresce rápido. Ela está mais alta. O cabelo está bem cuidado. Não aquele cabelo sujo de poeira que conheci. As roupas estão limpas, ajustadas, de menina que tem mãe que cuida. E os olhos, aqueles olhos que tinham medo, agora têm brilho que é pura vida. Ela corre na minha direção. Tio! Ela grita, e abraça, e o abraço dessa criança que eu salvei, que também me salvou, é tudo que significa viver, significa sentir, significa saber que alguns encontros realmente mudam destino para sempre. Passo a tarde inteira mostrando para ela cada canto. O gado. Ela toca no pescoço daquela que é mãe das 2 crias. O pasto, ela quer correr e corre, e quer cair e cai, e ri de verdade pela primeira vez em frente a mim. A varanda, ela senta no mesmo lugar onde eu sento, olha para o horizonte e fica quieta de jeito que só criança consegue estar quieta. Não é silêncio vazio, é silêncio preenchido. Cristina fica na cozinha comigo. Você mudou, ela observa. Como assim?
Laura disse que você estava muito triste quando ela chegou, que você era homem que a gente sentia tristeza em tudo. Mas agora, você parece diferente. Ela mudou para mim, respondo honestamente. Ela me ensinou que vazio pode ser preenchido. Jantamos juntos, comida que Cristina traz de São Luís, comida que é regalo porque é feita com carinho. Laura quer contar tudo, sobre escola, sobre a amiga Júlia, sobre como aprendeu a ler melhor. Fala de um jeito que é torrente, que é liberação de criança que sabe que tem ouvinte. À noite, Laura dorme no quarto que é dela. O quarto que era de Marta, que agora é de Laura, que talvez um dia seja de outra criança que precisa de lugar seguro. Fico na varanda com Cristina. Você deveria casar. Ela fala de surpresa. Como assim? Ter alguém, ter gente. Não é vida para um homem como você ficar sozinho. Não sei se consigo, respondo. Tentei uma vez, não deu certo. Então, tenta de novo. Ela diz com simplicidade que é sabedoria. Dessa vez você sabe mais. Dessa vez você escolhe diferente. Fico pensando nisso. E penso também em Juliana, em como ela aparece toda terça, em como cada dia que passa ela fica mais tempo, em como uma semana ela esqueceu o livro de propósito para ter razão de voltar no meio de semana. Mas isso é história para outro tempo. Cristina e Laura ficam 3 dias. Quando saem, a casa fica ainda mais vazia, mas é vazia de forma diferente. É vazio que foi preenchido e sabe que pode ser preenchido de novo. Na semana seguinte chega a carta, mas não é de Laura, é de São Luís, com letra que nunca vi antes. Tem endereço de rua que não conheço. Tem timbre de empresa. Algum lugar que não consigo identificar ao certo do que faz. Abro a carta com medo. Olá, meu nome é Marta. Sou sua filha, se é que você ainda me quer chamar assim. Recebi sua carta. Demorou para chegar porque já tinha mudado de endereço. Fatos da vida. Quando recebi, li uma vez. Depois não consegui ler de novo por um tempo porque era demais. Mas aí, uma professora que trabalha próximo daqui, se chama Cristina, talvez você conheça. Ela falou para minha filha sobre sua fazenda, sobre o homem que salvou criança, sobre você. Minha filha, você é avó, pai, de um jeito que é estranho saber, insistiu para que eu perguntasse para essa Cristina sobre você. E quando Cristina contou tudo, contou que você salvou uma criança, que você está abrindo o coração depois de tanto tempo fechado, eu chorei. Porque entendi na hora que você mudou. Que não é mais aquele homem teimoso que escolheu terra sobre filha. Que é homem que aprendeu que terra também é feita de gente. Não sei se quer, mas estou mandando endereço. Meu nome agora é Marta Silva. Tomei sobrenome de meu marido. Tenho 2 filhas, Helena e Sofia, que são suas netas e não sabem que você existe. Se quiser conhecer elas, se quiser saber como é ter netas que te chamam de vô, se quiser tentar ser avó nos últimos anos de vida, então tem endereço aqui e tem porta aberta. Sua filha, Marta. Fico sentado tanto tempo que o pôr do sol passa, a noite inteira passa, e quando Juliana chega de terça, ela me encontra ainda na mesma cadeira, a carta nas mãos. Tio? Ela pergunta com preocupação. Mostra a carta para ela. Quando termina de ler, ela sorri. Você sabe o que você faz agora? Ela pergunta. Não, respondo honestamente. Você escreve de volta, ela diz. E você marca uma data. E você vai. E a fazenda? Seu Arlindo toma conta. Ou você deixa eu tomar conta. Ou você aprende que fazenda é só coisa. Que gente é o que importa. Então escrevo. Marta. Recebi sua carta. Demoro tanto para responder porque sou homem que não sabe direito como conversa com filha. Aprender isso agora, depois de 20 anos, é mais difícil que qualquer coisa que fiz na fazenda. Mas estou escrevendo e estou dizendo sim. Sim para conhecer suas filhas, que são netas minhas, que é coisa que ainda não consigo acreditar que é verdade. Sim para tentar ser avó. Sim para tentar ser pai de verdade, não aquele que escolheu terra. Vou ir aí em 1 mês.
Preciso de tempo para me preparar mentalmente, para entender que vida pode começar de novo, mesmo depois que a gente pensa que terminou. Com esperança, seu pai. Passa um mês em que a fazenda vira lugar de passagem. Juliana vem diariamente. Ela e seu Arlindo ajudam a arrumar tudo, a deixar tudo preparado. Ela planta flores ao redor da casa. Flores que eu nunca pensei em plantar porque flores parecem luxo demais. Mas ela insiste que casa precisa respirar cores também. Laura envia carta pedindo que eu traga presentes para a avó Marta, para primas Helena e Sofia. Então, vou no vilarejo e compro coisas que acho que criança gosta. Fitas coloridas, desenhos antigos, livro infantil que achei escondido numa prateleira de papelaria. Cristina escreve dizendo que fica muito feliz que pai e filha se reconciliem. Que mundo precisa de menos gente brava consigo mesma e mais gente que aprende a perdoar. E eu, durante as noites, fico sentado na varanda pensando em tudo que pode dar errado, tudo que pode dar certo, tudo que significa voltar para um lugar que você deixou há 20 anos. Na véspera de viajar, Juliana senta ao meu lado. Você tem medo? Ela pergunta. Muito, confesso. Medo de quê? De que ela ainda me odeie, de que eu vire avó e meus netos tenham medo de mim, de que aquela carta foi só cortesia, de que não dá certo. Ou... Ela para, deixa silêncio respirar, de que dá muito certo. E aí você tem que aprender a viver com isso? Fico pensando nisso. Talvez, respondo. Então você vai com medo mesmo, porque a coisa mais importante da vida a gente faz com medo. Naquela noite não durmo. São Luís é confusa demais. Ruas que não entendo, barulho que assusta, gente demais andando rápido para tudo. Seu Arlindo insistiu em me levar até lá. Ele conhece cidade, sabe como se mexe. Fico agradecido demais para dizer não. Marta me espera na frente de prédio. Reconheço ela. Tem os meus olhos, tem o jeito que ficou parada esperando alguém. Mas está mulher agora. Está com vida que viveu sem mim, que construiu sozinha, que foi bem-sucedida mesmo com pai que não merecia. Ela chora quando me vê. Não é aquele choro de raiva. É choro de 2 décadas de ferida que finalmente pode abrir para cicatrizar certo. Abraço minha filha, e quando abraço, entendo que algumas coisas não precisa de palavra. Abraço fala tudo que 20 anos de silêncio não conseguiu. Ela me leva para casa, apartamento pequeno, mas cheio de vida. Flores em cada canto, foto em tudo, brinquedo espalhado, seu marido, homem bom. Vejo isso na forma que trata Marta. Já está sabendo. Está esperando. As meninas, minhas netas, ficam envergonhadas no começo. Mas depois, quando eu sento no chão e fico no nível delas, quando peço para que me contem histórias que vivem, elas esquecem timidez. Helena tem 7 anos. Quer ser dançarina. Sofia tem 5. Quer ser mãe de cachorro que não tem ainda. São incrivelmente normais. São incrivelmente lindas. Passo a tarde brincando com elas enquanto Marta fica na cozinha com o marido, conversando baixo. Talvez sobre mim, talvez sobre como fazer esse encontro funcionar de verdade. À noite, depois que as meninas dormem, Marta e eu sentamos na varanda do apartamento, que não é como varanda da fazenda, mas tem seu encanto. Por que você deixou? Ela pergunta. Aquela época. Por que escolheu a terra? Fico um tempo pensando na resposta verdadeira. Porque era tudo o que eu conhecia, respondo finalmente. Porque homem, quando fica com muito medo, ele agarra no que conhece. E eu estava com medo. Medo de cidade, de futuro diferente, de que eu não era bom o suficiente para você naquele mundo novo. Você podia ter tentado, ela fala, e tem dor na voz, mas não é raiva. Sim, concordo. Podia, não tentei, e perdi você. Mas agora... Ela para, procura a palavra. Agora tem tempo ainda? Não sei, respondo honestamente, mas vou gastar tudo que tenho para descobrir. Marta estende a mão, coloca em cima da minha. Não é reconciliação de um dia para outro. Não é ferida que cicatriza em uma visita, mas é começo.
E Conso é tudo que dois corações machucados precisam para começar a aprender como ser família de novo. Fico em São Luís 2 semanas. 2 semanas que são preciosas demais. 2 semanas aprendendo quem é minha filha, quem são minhas netas, como é ter vida que não é vazia. Depois, quando volto diferente. Trago Helena e Sofia comigo para conhecer fazenda. Trago Cristina e Laura também. Quero que minhas netas conheçam Laura, quero que Laura conheça a avó verdade. Quero que mulher que salvei conheça a mulher que criei. É caótico, é barulho, é casa cheia pela primeira vez em 20 anos. Helena quer montar no gado. Eu deixo com cuidado, com segurança completa. Sofia quer correr pelo pasto. Ela corre, cai, ri, levanta, corre de novo. Laura fica mostrando tudo que conhece. Aqui é onde tio conserta a cerca. Aqui é onde dormimos. Cristina fica conversando com Marta como se fossem amigas há anos. E eu, na varanda, observo tudo. Juliana chega na terça, como sempre. E quando vê a casa cheia, quando vê crianças brincando, quando vê que vida voltou para aquele lugar que era sepulcro, ela sorri de um jeito que entendo que ela está feliz de verdade. Você fez certo, ela fala. Fiz o que podia, respondo. Fez certo, ela repete com insistência. No último dia que Laura fica, porque tem que voltar para São Luís com mãe, porque tem que voltar para a escola. Ela me dá desenho mostrando fazenda cheia, mostrando gado, mostrando varanda, mostrando casa que tem gente. E tem figura dele com cabelo branco, com ruga, mas com sorriso. Embaixo, ela escreve com letra pequena. Meu tio que salvou a mim e que deixou eu salvar ele. Passa mais um mês. As visitas viram rotina. Cristina e Laura vêm, Marta vem com as meninas quando consegue tirar do trabalho, Juliana fica morando aqui de jeito que ninguém nem comenta mais, só já arruma lugar dela na cozinha. A fazenda respirar diferente agora. Não é mais lugar de morte em vida, é lugar que respira, que ri, que tem barulho de criança. Seu Arlindo observa tudo e fala, você ficou bom, velho, ficou bom demais para uma vida só. Então, na primeira vez que fico sozinho com Juliana, porque isolado a gente nunca fica mais, eu pergunto, você quer casar comigo? Ela ri. Demorou para você perguntar. Então, sim, ela responde. Mas a gente casa na fazenda, e a gente convida Laura e Marta e as netas, e a gente faz vida aqui. Isso é possível? É se você deixar, ela fala. E eu deixo. A vida não é fácil depois. Casamento é trabalho. Ter gente perto demanda paciência. Neta pequena acorda de madrugada chorando. Mas é vida de verdade. É vida que importa. É vida que significa coisa. Escrevo para o padre que parou de vir, para vir rezar meu casamento. Ele vem. Fica surpreso de me ver. Casamos na varanda. Aquela varanda que foi sepulcro e virou altar. Laura é dama de honra. Helena joga flor, que na verdade joga para todos os lados porque é criança. Marta chora, aquele choro que é alegria. Cristina tira foto, e é bonito. É real, é tocante. 1 ano passa. No aniversário de 1 ano de quando encontrei Laura, aquela noite em que criança apareceu na minha porteira, faço celebração. Fico olhando para a parede que tem fotos. Foto de Laura quando chegou. Suja, magra, com medo nos olhos. Foto de Laura de agora. Menina que ri, que brinca, que sabe que tem tio. Foto de Marta com minhas netas. Foto de Juliana, que é minha esposa agora. Foto de nossa celebração. E tem foto de mim, daquela época que eu era apenas homem que aguenta. Daquela época que eu achava que solidão era preço de ser vivo. Agora vejo que estava errado. Solidão não é preço. Solidão é aviso. Aviso que a gente não foi feito para estar sozinho. Que vida precisa de gente. Que encontros que parecem acidentais, criança na porteira da madrugada, são na verdade destino, acertando as contas. Juliana fica grávida. Demora para ela contar porque a gente foi aconselhado de cuidado.
Ela não é jovem demais, tem seus 45, mas quando conta, senta na varanda comigo e fala: "Vamos ter bebê." Fico chocado, fico assustado, fico feliz demais para caber no peito. "Você quer?" ela pergunta. "Muito", respondo. "Então vamos ter filho." Meu filho. Aquele que vai crescer vendo a avó que o ama, tio e tia que o protegem, uma família inteira que escolheu estar junto. Agora sou o homem que tem vida. Não é vida fácil, não é vida livre de problemas. Laura ainda tem pesadelos algumas noites. Eu acordo com ela, fazemos chá, ficamos conversando até que o medo passa. Marta ainda é um pouco desconfiada. Algumas vezes eu vejo ela observando como se checando se é real. Minhas netas demandam tempo que não tenho. Juliana tem seus próprios medos, suas próprias feridas que está aprendendo a cura. Mas é vida real, e vida real é aquela que a gente não troca por nada. Quando sento na varanda, varanda que não é mais sepulcro, penso em como tudo começou. Penso naquele homem que eu era, homem que achava que solidão era força, homem que era tão duro que parecia que nunca mais ia quebrar. E então veio criança. Criança de olhos assustados, pés nus, pedindo ajuda sem dizer palavra. E aquela criança me salvou. Me salvou não porque foi heróica, me salvou porque foi humana, porque era gente que precisava de gente. E quando atendi ao chamado, quando abri a porta, quando deixei ela entrar, naquele momento eu também entrei em vida que tinha deixado para trás. Acho que isso é o que significa humanidade. Não é coisa grande, não é discurso, não é heroísmo falso. É só, quando alguém precisa, você para. Quando alguém chora, você para o que está fazendo. Quando alguém está sozinho, você oferece lugar na mesa. É só isso. É só tudo. Escrito está nos livros que eu lia quando criança. Aquele sobre Salvador, sobre homem que dá tudo para salvar quem está perdido. Mas não é história só de livro. É história de verdade. Acontece todo dia. Aconteceu comigo. Laura, que veio pedindo comida, me deu motivo para continuar vivo. Marta, que saiu brava, me deu motivo para aprender que a gente pode reconstruir o que quebrou. Minhas filhas que nascer, vão me dar motivo para crer que futuro é bom. E Juliana me deu motivo para acreditar que não é tarde nunca. Que mesmo velho demais, mesmo duro demais, mesmo que a gente passe 20 anos aprendendo que solidão é a única verdade, ainda é possível mudar. Tem carta na minha mesa, carta que eu escrevo agora, no fim da história, para deixar para o meu filho ou filha que vai nascer em poucos meses. Querido filho, quando você ler isso, pode ser que seja já adulto, pode ser que tenha vivido vida inteira em mundo diferente do meu. Mas preciso contar verdade que aprendeu muito tarde, mas aprendeu. A coisa mais importante da vida não é terra, não é propriedade, não é coisa que você consegue guardar no baú e olhar para sempre. A coisa mais importante é gente. É ter gente que te ama. É oferecer amor para gente que precisa. Eu passei 20 anos aprendendo isso da maneira mais difícil. E ainda assim, não seria capaz de viver aqueles 20 anos de novo. Porque naqueles 20 anos, eu aprendia que vazio é real. E aquele conhecimento me deixou pronto para reconhecer quando o preenchimento chegou. Então te digo, seja gentil. Quando ver alguém caindo, seja gentil. Quando ver criança sofrendo, pare. Quando ver alguém sozinho, ofereça cadeira na mesa. Porque aquela criança, ou aquele homem, ou aquela mulher solitária, pode ser que seja exatamente a pessoa que vai mudar sua vida. Com amor eterno, seu pai. Coloco a carta na caixa, junto com as outras, junto com as fotos, e sento na varanda. A noite está lindamente estrelada, céu imenso do interior que nunca deixa de ser imenso, independente de quantas vezes a gente vê. Juliana vem me trazer café. Ela senta ao meu lado, e a gente fica ali, velho e mulher, marido e esposa, homem que aprendeu a viver e mulher que o ajudou a aprender. E aquilo é tudo.
É tudo o que significa estar vivo. É tudo o que significa amar. É tudo o que significa responder ao chamado.